Olá pessoal, sou o professor Bruno Alves, estou de volta com vocês para mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós vamos concluir com duas questões que ficou faltando da última aula de determinante, questões que caíram nos vestibulares, e vamos focar no conteúdo de sistema linear, tá? Então vamos lá. Então, primeiramente, vamos resolver a questão que caiu no vestibular do IFE em 2015.2. Diz o seguinte: considere a matriz S. Está mostrando aqui a matriz genérica, né, da matriz S, onde aparece aqui, ó, S11, S12, S13, né, que são os elementos genéricos dessa matriz. Estamos verificando que a matriz S é uma matriz 3×3, que tem 3 linhas e 3 colunas. E aqui do lado está dando a fórmula para encontrar cada elemento dessa matriz, né? E nós estamos aqui diante de uma matriz onde a sentença que forma a matriz é uma sentença composta, né? Onde nós temos 3 fórmulas, não é isso? Então, o elemento vai ser 0, se o I for menor que J. Também pode ser I mais J, se o I for igual a J. E também pode ser I menos J, se o I for maior que J. Primeiramente, o ideal é identificar na própria matriz genérica os elementos com a fórmula que vai ser utilizada. Por exemplo, onde é que estão os elementos onde o I é menor do que o J, certo? Então, podemos verificar o seguinte: num elemento genérico, o primeiro índice que aparece é o I, o segundo índice que aparece é o J. Então, por exemplo, o elemento aqui, ó, S12, só limpar aqui rapidinho para ficar mais fácil para a gente. Oi. Tá. Só um minutinho aqui. Então era bom recomeçar aqui, né? Você parou a gravação? Eu recomeço? Então vamos lá, né? Então, gente, vamos lá resolver a primeira questão. Primeira questão caiu no vestibular do IFE em 2015.2 e diz o seguinte: considere a matriz S. Temos aqui a matriz S, que é uma matriz genérica, né? Aparecem os elementos aqui genéricos da matriz S. E ao lado diz que essa matriz é dada por Sj é igual a 0, se o I for menor que J, I mais J, se o I for igual a J, e I menos J, se o I for maior que J. Sendo det S o determinante da matriz S, então a solução da inequação det S é maior que 3x² é. Então nós temos uma inequação que envolve um determinante que é obtido a partir de uma matriz. Então a primeira coisa aqui que nós temos que fazer é achar quem são os elementos dessa matriz S. Então inicialmente aqui, ó, vamos dizer quem são os elementos da matriz S. Como essa matriz S é formada por 3 sentenças diferentes, lógico que cada elemento dessa matriz S vai encaixar em uma dessas sentenças. Por exemplo, a primeira sentença diz que o valor do elemento é 0 se o I for menor que o J. Então, nós vamos aqui para a matriz genérica, identificar quais são os elementos em que o I é menor que o J, e daí já sabemos que o valor desse elemento é 0. Por exemplo, S12, ó, nós sabemos que no elemento genérico, o primeiro número que aparece no índice é o I, e o segundo número que aparece no índice é o J. Então, no elemento S12, o I vale 1 e o J vale 2. Então, fica claro aqui que nesse elemento vamos usar a primeira sentença lá da fórmula. O S13 também, ó, o I vale 1 e o J vale 3. No S23, o I vale 2 e o J vale 3.
Portanto, aqui na matriz genérica, nós temos 3 elementos em que o I é menor que o J. E aí concluímos que o S12 vai valer 0, porque é o que diz lá na sentença, né? Se I é menor que J, vale 0. O S13 também vai valer 0. E S23 também vai valer 0. Então, os 3 primeiros elementos lá do cantinho da matriz, nós já temos aqui, ó, 0, 0 e 0. Agora temos o seguinte, o que é que diz a segunda sentença lá da matriz? Vamos usar o I mais J, se o I for igual a J. Na matriz genérica, nós percebemos que é uma característica da matriz que essa diagonal principal é onde ficam os elementos em que o I é igual a J. Então, todos os elementos que estão na diagonal principal serão, né, aplicados na fórmula I mais J. Assim, teremos que o S11 vai valer 2, porque você vai ter 1 mais 1. O S22 vai valer 4, porque você vai ter 2 mais 2. E o S33 vai valer 6, porque você vai ter 3 mais 3, utilizando a sentença do meio. Assim, colocando os elementos no seu lugar na matriz, nós teremos 2, 4 e 6, formando a diagonal principal dessa matriz. Agora está faltando identificar 3 elementos, os elementos restantes aqui da matriz genérica, e obviamente esses elementos são os elementos onde o I é maior que o J, e segundo a nossa terceira sentença, a conta a ser feita é I menos J. Assim, o elemento S21, você vai ter 2 menos 1, que vale 1. No elemento S31, você vai ter 3 menos 1, que vale 2. No elemento S32, você vai ter 3 menos 2, que vale 1. Cumprimos a primeira etapa para a solução desse problema, né? Construímos a matriz S a partir das informações dadas. Agora precisamos identificar a solução da inequação det S maior que 3x ao quadrado. Para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, nós vamos usar um método prático aqui, né, chamado regra de Sarri. Ou seja, vamos repetir a matriz aqui, ó, 2, 0, 0, 1, 4 e 0, 2, 1 e 6. Fechando aqui. Esse tracinho que eu substituí o parêntese pelo tracinho indica que eu já estou num cálculo de determinante. Qual é o método prático para se calcular o determinante de uma matriz de ordem 3? Os 2 elementos de baixo da matriz, o 2 e o 6, eu vou subir. E os 2 elementos do cantinho de cima da matriz, o 2 e o 0, eu vou baixá-los. Fazendo isso, nós vamos ter formado aqui 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. Está aqui, ó, a primeira diagonal principal é essa aqui que eu marquei, 2, 0, 0. Vamos multiplicar os elementos das diagonais principais. 2 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Aí nós temos outra diagonal principal aqui, ó. 2 vezes 4, 8, vezes 6, 48. Certo? Então vai ficar 0 mais 48. A terceira diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 0 também vai dar 0. Quando tiver um 0 na diagonal, você nem precisa perder tempo multiplicando, porque o produto de um número vezes 0 é 0, e nem é necessário colocar o 0, como eu estou colocando ali no cálculo, já que não vai fazer diferença. Agora teremos 3 diagonais secundárias, onde a regra é, na hora de multiplicar a diagonal secundária, você vai inverter o sinal.
Por exemplo, a primeira diagonal secundária, 1 vezes 0 vezes 6, vai dar 0. Eu vou colocar aqui menos 0. 2 vezes 4 vezes 0 também vai dar 0. Estou colocando menos 0. Embora no 0 não vai fazer diferença, né? 2 vezes 1 vezes 0 também vai dar 0. Só lembrando que na diagonal secundária você tem que inverter o sinal. E aí nós temos que esse determinante da matriz S deu 48. O que diz aí na equação? O det S é maior que 3x ao quadrado. Então nós teremos uma pequena equação agora para resolver, ó. 48 é maior que 3x ao quadrado. É uma equação do segundo grau que basta isolar o x. Então nós teremos 48 dividido por 3 é maior, né, do que x ao quadrado. Passamos o 3 dividindo. 48 dividido por 3 dá 16. Então teremos 16 maior que x ao quadrado. E 16 maior que x ao quadrado, como a raiz de 16 é 4, né, vai dar mais ou menos 4. Então nós teremos mais ou menos essa ideia aqui de intervalo. Ó. Nós temos uma parábola que corta o menos 4 e o 4 e que tem a concavidade para cima. Ou seja, né, nós entendemos que a solução é essa parte que está no meio aqui, ó, da parábola entre o menos 4 e o 4. Portanto, a alternativa correta é a letra B, que aparece aqui na questão, né, que a solução, o x está entre menos 4 e 4. Certo, gente? Então vamos para a próxima questão. Na segunda questão, nós temos ainda para finalizar os conceitos de determinante, mais uma questão de determinante. Sejam as matrizes A e B dadas, o determinante da matriz A vezes B vale. Então, novamente, uma questão que envolve o conceito de determinante. Iremos aqui fazer o produto das duas matrizes e depois calcular o determinante. Multiplicando a matriz A pela matriz B, teremos o seguinte. A ideia de multiplicação de matrizes, né, o conceito de multiplicação de matriz é o seguinte. Você vai fixar aqui a primeira linha da matriz A. Note que vou marcar aqui 3 pontinhos. Ó, o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento da linha. E a multiplicação de matrizes é feita linha vezes coluna. Então, vamos fixar aqui a primeira coluna da matriz B e também vou marcar aqui o pontinho, ó, fixando a sequência dos elementos da coluna. Como se multiplica linha por coluna, o que nós faremos? Ó, vamos pegar o primeiro elemento da linha na matriz A, que é o número 3. E vamos multiplicar pelo primeiro elemento da coluna que está marcada na matriz B, que é o elemento 2. Ficou 3 vezes 2. Mais o segundo elemento da linha na matriz A, que é o 0, vezes o segundo elemento aqui da coluna da matriz B, que é o número 1. E assim por diante. Agora o terceiro elemento da linha da matriz A, que é o número 1, vezes o terceiro elemento da coluna da matriz B, que é o número menos 1. Eu queria reiniciar aqui, tá? Dá para correr, porque eu acho que o espaço não vai dar ali, não. Eu vou limpar aqui. É porque aqui é 2, tá, gente? Questão 2 caiu no vestibular do IFE em 2017.2. Na questão 2, são dadas duas matrizes A e B e pede para achar o determinante da matriz A vezes B. Então, inicialmente, o que temos que fazer é o produto das duas matrizes, tá? O produto da matriz A vezes B, lembrando que
conceitualmente, como é que se faz a multiplicação de duas matrizes? Nós vamos multiplicar linha por coluna. Fixamos uma ordem aqui, ó. Primeiro elemento da matriz A, segundo elemento, terceiro elemento da linha. Eu também vou marcar aqui o pontinho da matriz B, ó. Primeiro elemento, segundo e terceiro. Por que eu estou fazendo isso? A multiplicação de duas matrizes é feito linha vezes coluna. Então, nós vamos multiplicar o primeiro elemento da matriz A, que é o número 3. Tá vendo? Eu vou circular aqui, ó, 3, vezes o primeiro elemento da matriz B, que é o número 2. 3 vezes 2, 6. Vamos jogar o 6 lá. Mais, seguindo a sequência, ó. Eu vou pegar agora o segundo pontinho, que é o segundo elemento da matriz A, vezes o segundo elemento da coluna na matriz B, que é o número 1. 0 vezes 1 vai dar 0. Mais, continuando a sequência, ó, o terceiro elemento da matriz A, vezes o terceiro elemento aqui da coluna da matriz B, que é o número menos 1. Então, 1 vezes menos 1 vai dar menos 1 aqui, ó. Mais menos 1. Do jeito que foi feito com a primeira linha da matriz A, devemos repetir com a segunda linha. Então, vou marcar aqui a segunda linha, ó, da matriz A e faremos a mesma coisa, a segunda linha da matriz A com a linha 1, com a coluna 1 da matriz B. Então, teremos 0 vezes 2, que vai dar 0, mais com menos vai dar menos, né? Porque tem menos 1 lá na matriz A. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. E, próximo passo, teremos menos 4 vezes menos 1, que vai dar mais 4. Agora, conseguimos fazer a multiplicação da primeira e da segunda linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Agora, vamos fixar aqui uma setinha, ó, na segunda coluna da matriz B e repetir o processo. Então, teremos 3 vezes 0, que dá 0, mais 0 vezes 1, também vai dar 0, mais 1 vezes 5, que vai dar 5. Na linha de baixo, multiplicando a linha de baixo, teremos 0 vezes 0, também dá 0, mais menos 1 vezes 1, vai dar menos 1, e menos 4 vezes 5 vai dar menos 20. Fechando aqui, ó, o parênteses, porque eu já fiz todas as multiplicações. Logo, a matriz A vezes B vai ser uma matriz de segunda ordem, onde os elementos estão ali, ó. O primeiro elemento eu tenho 6 mais 0 menos 1. 6 mais 0 é 6, menos 1 dá 5. Segundo elemento, 0 menos 1 mais 4, 4 menos 1 vai dar 3. Terceiro elemento lá, o primeiro elemento da coluna, 0 mais 0 mais 5, vai dar 5 também. E o segundo elemento aqui, 0 menos 1 com menos 20, vai dar menos 21. Está aqui a matriz A vezes B. Vamos achar o determinante dessa matriz A vezes B, ó. Determinante da matriz A vezes B que está pedindo. Na hora de calcular o determinante, nós já colocamos o elemento com esse tracinho do lado, que é o símbolo, né? De que você já está fazendo o cálculo do determinante. E aí, teremos determinante de ordem 2. Nós temos uma matriz que está aqui, ó, diagonal principal e a diagonal secundária. Multiplica a diagonal principal, 5 vezes 21, certo? 5 vezes 21 vai dar 105, né, negativo, menos 105. E aí, é menos a diagonal secundária, vai aparecer o menos aqui da fórmula, que é diagonal principal menos diagonal secundária. Na diagonal secundária, temos 3 vezes 5, que vai dar 15. E aí, nós temos dois valores negativos, menos 105 e menos 15. Negativo aqui nós vamos somar e conservar o sinal. Então, isso aqui vai dar menos 120, certo? E aí, a alternativa correta, letra D. Beleza, gente? Com essas duas questões, concluímos
os conceitos de determinante que iniciamos na aula passada, tá? E nesta aula vamos agora focar no conceito de sistemas lineares. Primeiramente, vamos definir aqui o que é uma equação linear. Uma equação linear é toda equação que tem esse formato. Preste bastante atenção no formato. A1 vezes x1, A2 vezes x2, A3 vezes x3, mais reticências, AN vezes xn, igual a um determinado B. O que significa isso? O A índice 1, A2, A3 até o AN são números reais que nós chamamos de coeficientes. O x1, x2, x3 até um xn qualquer são as incógnitas. E B é um número real que nós chamamos de termo independente. É óbvio que essas incógnitas não precisam aparecer sempre x1, x2, x3. Exemplo, isso aqui é um exemplo de uma equação linear. 2x menos y igual a 10. Nós temos 2 e menos 1 como coeficiente. O x seria a primeira incógnita, que é o x1, e o y está no lugar da segunda incógnita, que é o x2. Claro que na equação geral que eu estou apresentando, ela vai até o xn. É lógico que isso me garante que eu posso ter equação linear de qualquer tamanho, com quantas incógnitas forem necessárias, tá, gente? Eu posso ter também, ó, mais um exemplo aqui de equação linear, 3x mais 2y mais z igual a 10, por exemplo. Está aqui mais um exemplo de uma equação linear, onde o x1, x2 e x3 está sendo substituído por x, y e z. Então, esse tipo de representação com as letras x, y, z, se precisar de mais uma incógnita, podemos usar o w, isso aí é mais comum. O termo independente é esse número 10 que aparece aqui, ó, coincidentemente eu coloquei dos dois exemplos, que aparece depois da igualdade. Então, esse número real, que não tem nenhuma letra multiplicando por ele, é o termo independente. O que é então um sistema linear? Um sistema linear é um conjunto de equações lineares. Então, nós tínhamos ali um exemplo de equações lineares. Quando você junta 2, 3, 4 e assim por diante, quantas forem necessárias, você tem um sistema de equação linear com N incógnitas, porque ela vai ter a quantidade de incógnitas que se forem necessário para a resolução do seu problema, né? Quando eu coloquei ali uma equação com x, y e z, então eu tenho 3 incógnitas. Se for só x e y, eu tenho 2 incógnitas. E assim por diante, tá? Aqui temos apenas a definição. Vamos agora iniciar com algumas questões que envolvem sistemas lineares. Considera o sistema linear nas variáveis x, y, z e w. Logo, a soma x mais y mais z mais w é igual a... O interessante, gente, assim, do sistema linear é que as equações elas estão conectadas entre si, por isso que nós chamamos de sistema. Nessa questão, está pedindo para achar o valor de x mais y mais z mais w. Claro que eu poderia tentar achar a solução desse sistema, se é que ele vai ter uma única solução. Porém, tem uma técnica que é mais eficaz. O que acontece? Essas equações, essas igualdades, elas estão todas aqui interligadas. Por exemplo, eu posso somar uma equação com a outra, desde que eu faça isso com os dois lados da igualdade, né? A equação com a outra equação. Eu posso, por exemplo, somar essas 3 equações. O que eu estou percebendo aqui, observando esse sistema, é que eu tenho y negativo na primeira equação e eu tenho y negativo na primeira equação e o y da segunda equação ele está positivo. Temos um z positivo aqui na segunda equação, e o z da terceira equação ele está negativo. Então é interessante ver o seguinte. Podemos fazer o seguinte, vou pagar aqui para a gente fazer o cálculo.
Se eu somar as 3 equações, posso fazer isso? Pode. Tá? A propriedade das equações. Se você soma os dois lados da igualdade, você cria uma igualdade válida ainda. Então, se você somar as 3 equações, ó, do lado direito da igualdade, eu vou ter 1 mais 2 mais 3, que dá 6. Do lado esquerdo da igualdade, note porque foi importante perceber que os sinais dos y nas equações são opostos e do z também. Na hora que eu for somar, esse y negativo com o y positivo vai zerar. São opostos. E o z positivo com o z negativo também vai zerar. Então, nessa soma, só vai sobrar o x mais o w. Note que eu descobri informação importante. O x mais o w dá 6. Porém, o problema é saber quanto é o x mais o y mais o z mais o w. Mas percebam o seguinte, se o x mais o w dá 6, o que diz a segunda equação? Que o y mais z vai dar 2. Não é isso que diz a segunda equação? X mais o w dá 6 e y mais z dá 2. Logicamente, eu concluo que o x mais o y mais o z mais o w é igual a 6 mais 2. Portanto, vai dar 8. E aí, ó, usando esse artifício, descobrimos que a alternativa correta é a letra D, né? Cujo valor foi 8. Percebam que, às vezes, para você resolver um problema envolvendo uma equação linear, você não precisa necessariamente resolver o sistema. Você pode recorrer a esses artifícios de somar, de multiplicar linhas, de multiplicar colunas, de forma que seja eficaz, né? Que você consiga chegar no resultado que está sendo pedido, tá, gente? Então, vamos lá para a próxima questão. Na questão 4, temos mais um sistema linear de ordem 3. É uma questão que caiu no vestibular da UER em 2019 e diz o seguinte, ó, em relação ao sistema de equações lineares, está ali um sistema onde aparecem 3 equações, né? 9x mais 7y mais 4z igual a 8, 3x mais y menos 2z igual a 2, 14x mais 12y mais 9z igual a 13. Note que todas as opções querem que você diga o valor do x mais o y mais o z. Ou seja, eu quero saber quanto vale x mais y mais z. Obviamente, eu poderia resolver esse sistema usando algum método. Achando o valor de x, achando o valor de y, achando o valor de z. E aí, somar para obter a alternativa correta. Porém, para você que está fazendo um vestibular, você tem que procurar sempre que possível um método mais prático. Então, se você for resolver esse sistema, obviamente vai levar bem mais tempo. Então, o método mais prático aqui é trabalhar com as operações, tá? Entre as linhas do sistema. Então, nós vamos criar um novo sistema aqui, ó, do lado, a partir do primeiro. Por exemplo, uma coisa que dá para perceber, eu posso somar 2 equações, eu posso somar apenas uma, posso somar 2 equações, somar 3 equações. Eu posso multiplicar uma equação, os dois lados da igualdade pelo mesmo valor. Então, todos esses princípios são verdadeiros. Olha a estratégia que eu vou usar aqui. Eu vou pegar a primeira equação e vou multiplicar por menos 2. Claro que para você chegar nesse valor, você tem que fazer uma análise do sistema. Por exemplo, qual é a análise que eu estou fazendo? Eu percebo que se eu somar o 14x aqui, ó, mais o 3x, eu vou ter 17x. Se eu multiplicar aquele 9x por 2, eu vou ter 18. Ou seja, de 17 para 18 dá apenas 1. Isso também eu estou percebendo que acontece no y. Se eu somar o 12y
mais um y vai dar 13. Se eu multiplicar o 7y por 2 vai dar 14. Eu percebo que na hora que eu somo as duas equações de baixo e eu multiplico a equação de cima por 2, a diferença é sempre a mesma quantidade. E isso vai me ajudar. Vamos lá fazer a multiplicação da primeira linha por 2. Então, nós teremos menos 18x, menos 14y, menos 8z e menos 16. Ou seja, multipliquei a primeira equação, né, do sistema, né, toda ela por menos 2. Agora eu posso, de repente, já jogar a soma das duas equações que sobraram embaixo ali no novo sistema que eu estou criando, que é um sistema equivalente. Então eu somo 3x com 14, vai dar 17x, somando a segunda equação com a terceira. 12y mais 1y vai dar 13y. Faltou o y aqui, ó, vamos colocar. E 9z menos 2z vai dar 7z. Então tá aqui. Igual. E 13 com 2 vai dar 15. Agora ficou bem mais prático, ó. Vou passar um tracinho aqui embaixo e vou somar a equação de cima com a equação de baixo. Como a equação de cima está com sinal de menos, né, é lógico que essa soma vai virar uma subtração. Então, eu tenho 17 menos 18x mais 17x vai dar menos x, menos 1x. Menos 14y mais 13y vai dar menos 1y, que é menos y. Menos 8z mais 7z vai dar menos z. E menos 16 mais 15 vai dar menos 1. Note que eu tenho quase o que está pedindo aqui nas alternativas, né? Só que o que está na alternativa está positivo e o que eu encontrei ali está tudo negativo. Qual é o artifício que eu posso usar? Eu posso pegar essa equação inteira e multiplicar ela por menos 1. Uma estratégia muito usada. Por quê? Quando você multiplica uma equação por menos 1, a única coisa que altera são os sinais. Porque você vai fazer a relação de sinal, menos com menos é mais. Então, nós vamos ter x mais y mais z igual a 1. Portanto, a alternativa correta aqui, ó, é a letra C. Note que eu fiz muita pouca conta. Eu usei mais esta análise do próprio sistema, das operações, de poder multiplicar, de poder somar. É uma estratégia, que é lógico, é uma estratégia mais inteligente, porém, você vai economizar nos cálculos. Você pode chegar na resposta sem ter que fazer muita conta, porque o problema do sistema linear é que quando você vai resolver, principalmente os de ordem 3 e diante, você tem que fazer muita conta. Beleza? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão de número 5. Aliás, antes temos aqui uma definição para apresentar para vocês, né, sobre a famosa regra de Cramer. Aqui já estamos falando pensando em solução do sistema, certo? Não é solução do problema. O que nós fizemos na última questão foi solucionar o problema que queria o x mais o y mais o z. Aqui eu estou falando agora, nesse momento, de solução do sistema, que é achar realmente quanto vale o x, quanto vale o y, quanto vale z. Então, a regra de Cramer diz que o x de um sistema, o y e o z, você pode achar a partir dos seus determinantes. O determinante d, que aparece no denominador, esse d que aparece no denominador, é o determinante principal. Vocês vão ver no exemplo que vamos fazer, o que é esse determinante principal? É o determinante que você forma com os coeficientes de x e de y. Já o que seria o dx? Ele não é um determinante principal, ele é um determinante que você forma quando você usa os termos independente no lugar de x. Então, o que seria dx? Ó, é um determinante que você vai montar fazendo isso aqui. Ó. Você coloca a coluna de termos independentes
Tá vendo? Você vai substituir a coluna de termos independentes, vai fazer uma troca, a setinha aqui indicando a troca, pela coluna, pelo x, né? Pelo coeficiente de x, ó. Pelo coeficiente da variável, da incógnita, x. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, no y. Você tem o dy. O que é o dy? Vai fazer a mesma coisa. Você vai substituir, vai colocar a coluna de termo independente, vou abreviar aqui, substituindo pela coluna onde aparecem os coeficientes, no caso agora de y. E no z, semelhante à ideia, você vai substituir a coluna de termo independente, sinalzinho aqui, as duas setinhas estão indicando que você vai trocar, pela coluna onde aparecem os coeficientes de z. Então, para montar o dx, o dy e o dz, o que você faz? Você substitui a coluna de termos independentes no lugar da coluna de cada incógnito. E o d é o determinante principal que você forma apenas com os coeficientes. Certo? Então, vamos lá. Para a nossa primeira questão aqui, no caso a questão 5, mas é a primeira questão que realmente vamos resolver o sistema. Na questão 5, nós temos aqui um sistema de ordem 2. O que é um sistema de ordem 2? Ele tem duas linhas e duas colunas. Duas incógnitas, na verdade, né? As matrizes que vão ter duas linhas e duas colunas. Ele tem duas equações e tem duas incógnitas. Significa que nós vamos trabalhar aqui com determinantes de ordem 2. A primeira coisa a aprender, para usar a regra de Cramer, é montar os determinantes. O primeiro determinante que a gente tem que representar é o determinante principal, que eu estou indicando aqui só com a letra D. Vou colocar o tracinho, né, para indicar que já é um cálculo de determinante. O que é o determinante principal? É o determinante que você vai montar usando apenas os coeficientes, que são aqueles números que estão do lado da letra. Quem são os coeficientes de x lá no meu sistema? Né? Os coeficientes de x são 4 e 5. Está vendo? Na ordem que aparece lá, né, da incógnita x. Os coeficientes de y é -2 e 4. Portanto, está aqui montado o determinante principal. Note que eu não usei o 10 nem o 19, porque são os termos independentes. Não vou ainda calcular o determinante. Vamos montar agora os outros determinantes. Nós vamos precisar do determinante dx. Certo? Como eu acabei de explicar, como é que você vai obter o dx? Você vai substituir essa coluna de termos independentes no lugar do coeficiente de x. Ou seja, vai sair o 4 e o 5, no lugar vai ficar 10 e 19. E aí mantém a coluna do y, tá? O que eu fiz foi pegar a coluna de termo independente e substituir aqui, ó, primeira troca, que a gente chama de dx. Na hora de formar o dy, a ideia é semelhante. O que é que nós vamos fazer, ó? Vamos agora substituir a coluna com o termo independente, que é 10 e 19, no lugar da coluna dos coeficientes de y. Portanto, percebam que vai voltar o 4 e o 5, certo? Porque eu tomo como base sempre o determinante principal, e o que eu vou fazer é colocar o 10 e 19 no lugar do -2 e o 4, né, que são os coeficientes da incógnita y. Beleza, montei os três determinantes. O que é que eu preciso fazer agora? Os cálculos do determinante, que aí agora é mais prático, né? Montou tudo certinho, agora fica bem mais fácil. Como é que eu vou achar o determinante? Ó, multiplica a diagonal principal, 4 vezes 4 dá 16. Lembra que a fórmula de determinante, eu vou escrever aqui, ó, de qualquer matriz, de forma geral,
é a diagonal principal menos a diagonal secundária. É o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, tem um menos ali da definição de determinante. A diagonal secundária aqui, ó, é 5 e menos 2. 5 vezes menos 2 dá menos 10. Só que tem um menos lá da fórmula. Então, menos com menos vai dar mais. E nós teremos, em vez de menos 10, vai ficar mais 10. Portanto, deu 26 aqui, o determinante principal. O dx, a mesma coisa que fizemos para D, ó. 10 vezes 4, que é o produto da diagonal principal, que dá 40. Aí na diagonal secundária nós teremos 19 vezes menos 2, que dá menos 38. Certo? Menos 38. Só que com o menos lá da fórmula vai ficar mais 38. Certo? Então nós temos aqui que o dx está dando 78. Vamos agora para o cálculo do dy. Semelhante à ideia, né? O procedimento. Diagonal principal, 19 vezes 4, vai dar 76, que 20 vezes 4 é 80, tirando 1, vai ficar aqui 76. A diagonal secundária, 5 vezes 10, dá 50, com o menos da fórmula fica menos 50. Subtraindo, teremos 26. Achados determinantes, o que diz a regra de Cramer? Que o x vai ser igual ao dx, que deu 78, dividido por d, que deu 26. E 78 dividido por 26 vai dar exatamente 3. Note que tem conta, mas o método ele é bem prático. Você só precisa saber operações de multiplicação, adição, subtração. A mesma coisa agora eu vou achar o y. Vai ser o dy, que deu 26, dividido por d, que é o determinante principal, que também deu 26. E aí obtemos como resultado o valor 1. Ou seja, este sistema nós resolvemos. Achamos o valor do x e do y. O x deu 3 e o y deu 1. O problema pede para marcar o valor de x mais y, né? Portanto, x mais y é 4. A alternativa correta aqui é a letra B. Gente, finalizamos aqui essa nossa primeira aula envolvendo sistemas lineares, tá? Vamos ter mais uma aula resolvendo problemas com sistemas lineares. E agora é praticar, gente. Vamos fazer exercícios, porque a diferença vai estar aí. Se você assistiu a videoaula e entendeu direitinho, agora vai fazer bastante exercícios, que tem muitos exercícios semelhantes aí nos livros. Até mais.